Nem um pouquinho? Vazio. O Vasco, agora, a gente tava aqui fazendo o quê? 4 vitórias seguidas. Mas sabe o que é legal? É que tudo com o Vasco... Tem nada de legal. Não, eu vou tentar te Hoje botar um ponto uma legal. senhora me parou na academia e falou assim, você tá triste, né, meu filho? Não era o que eu imaginava. Ela, pô, imagina o seu colega lá do programa. É você. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa. O bom é que tudo com o Vasco é cinematográfico. É? Já viu? Já. É tudo muito... Filme de terror. Sei. Não é isso. Pânico. Drama. Não! Eu tô dizendo... Sabe quando tu abre lá um aplicativo? Tem lá a categoria do filme, drama, barra, terror. É, o Vasco. Mas Atualmente. antes tava o quê? Romance. Antes tava. Entendeu? É tudo assim, Tá igual a minha gente. vida, então. Diversão. Uma hora é romance, outra hora é terror. Olha, gente, tá aqui, ó, 4 derrotas seguidas o Vasco acumulou. Bota aí o VT, que jogou ontem o Vasco e perdeu pro Grêmio. E aí, na volta, o homem vai ficar nervoso ali. O Cris, hoje tá difícil aqui esse estúdio, Rodô. Logo no primeiro minuto do jogo, o Grêmio mostrou pressão e numa roubada de bola, Pavão cruzou para Cristaldo, que bateu cruzado para a defesa do goleiro Léo Jardim. O Vasco tentava abrir o placar. Coutinho tocou para Ryan, que tentou finalizar, mas a bola sobrou para Lucas Piton, que chutou para fora. O time gaúcho criava oportunidades com Amazu, que arrancou pela esquerda, invadiu a área e soltou uma bomba para Léo Jardim defender no susto de peito. Na segunda parte da partida, aos 5 minutos, Pavão fez o cruzamento pela direita. A zaga do Vasco tentou afastar, mas furou e a bola sobrou no meio da área para Carlos Vinícius. O atacante do Grêmio fez o giro e bateu no canto direito de Léo Jardim. 1-0 Grêmio. Aos 22 minutos do segundo tempo, Ryan fez boa jogada pela direita e cruzou para Verratti, mas o Pirata cabeceou para fora. O Grêmio insistia em mais um gol, até que aos 38, Dodge roubou a bola no meio de campo, fez o passe em profundidade para Amazu e o atacante bateu colocado para fechar o placar para os donos da casa. 2-0 Grêmio. Essa é a 4ª derrota consecutiva do Vasco, que vinha de uma sequência positiva sob o comando do técnico Fernando Diniz. Jogou errado hoje e mal. As duas coisas. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo, a gente... Quando voltou de uma maneira mais equilibrada, mas a gente tomou o gol, a bola que estava no nosso pé, a gente cedeu para o adversário, cruzaram, raspou no Robert Renan, tirou o Barros da jogada. E aí o jogo com 1-0 o Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. Jogou o segundo tempo melhor também, mas o primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Finalizaram 16 vezes no primeiro tempo. Acho que 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar. Mas não acredito que foi por conta do Ryan, ter tirado o Ryan da zona central e ter colocado ele na ponta. O Vasco ocupa a 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. E agora se prepara para enfrentar o Bahia, também fora de casa, no próximo domingo. Pedrosa, eu tenho uma pergunta para fazer. O que está acontecendo? Você tem essa resposta? Não? E você só pode responder em uma palavra. Essa ninguém combinou, veio agora. Não, foi Uma bom. palavra, velho. Uma palavra. Aí, preocupante. Preocupante, assim. Porque, vamos lá. 4 vitórias. Aí consegue uma sequência maravilhosa, vira o líder do retorno, o Vasco jogando, é o time do momento. A gente brincou aqui, jogando bola pra caramba, disputando contra os grandes adversários e tudo mais. Aí você pega a partida contra o São Paulo, perdeu, mas pelo menos jogou o suficiente para poder competir. Sim. Depois daquilo ali, é tragédia, tá? É tragédia. Eu preciso ser claro isso com vocês, porque contra o Botafogo, não deu nem pro cheiro. Eu já falei isso aqui algumas vezes. 3 gols, o Vasco não jogou, não competiu, não chegou perto de ameaçar o Botafogo. 3-0 Botafogo. Contra o Juventude, 3-1 dentro de casa com 2 falhas individuais, aí você consegue ter um tipo de justificativa para ter acontecido o que aconteceu, mas não pela postura, e muito menos pelas mexidas do próprio Fernando Diniz, que desconfiguram o Vasco inteiro. E contra o Grêmio, depois de uma data FIFA em que todo mundo descansou, todo mundo teve tempo para poder treinar, tudo bem, o Vasco está sem o Carlos Cuesta, o Carlos Andrés Gomes e o PH, lógico que faz falta. Se faz falta para o Flamengo, que tem um grande elenco, imagina para o Vasco que não tem um grande elenco. Lógico que jogadores desse calibre vão fazer falta. Só que o que me chamou a atenção ontem, o que me deixou impressionado, foi a postura do Vasco. A sensação que eu tenho é que o Vasco largou o Campeonato Brasileiro. Você sabe quantos gols o Vasco tomou nos últimos 4 jogos? 10? 10.
Aí fiz a conta rápida aqui. Era 8 no último, mais 2, 10. 10. Sabe quantos o Parabéns, Vasco eu sei fez? o quanto isso é difícil. É isso, Parabéns, né? eu sei o É quanto difícil, isso é pô. Pra mim também é. Eu falei com o meu Tomou dia. 10 gols, Não. fez 4 derrotas. Qual é a sensação que passa pra vocês? Pra mim, largou o Campeonato Brasileiro. Já acabou o Campeonato Brasileiro pro Vasco. E aí, cara, é um... Mas tá se preparando em que momento? Pra Porque, quê? Tá se preparando pra quê? Pra Copa do Brasil tem que ser agora Porque que se prepara. ele falou assim, porque não tem nada a ver, não interfere em nada na Copa do Brasil, a gente tá pensando no brasileiro. Não parece. Você tá pensando no brasileiro e perdeu 4 seguidas, então tá com a cabeça onde? Essa é a sensação que o torcedor fica. E o que eu tô falando aqui, gente, não é ignorando tudo que o Diniz fez. O Diniz é um treinador que, repito, ele tirou o Vasco do Z4 e colocou numa disputa por Libertadores. Isso é muito relevante, junto com as peças que chegaram também. Mas nos últimos 4 jogos, o que mais preocupa o torcedor, eu vou falar novamente essa palavra, é desempenho. O Vasco só piora, o Vasco só regride. E nesse momento, você olha para uma final de Copa do Brasil como uma utopia. O Vasco não vai passar do Fluminense jogando dessa maneira. Não vai. E tudo isso tem a ver não só com o Fernando Diniz, mas com o grupo de jogadores também. A quantidade de erros técnicos, de falta de competição, da linguagem corporal desses caras, o Grêmio era para ter feito uma goleada no primeiro tempo se não fosse o Léo Jardim. E não tem exagero nenhum. O Léo Jardim terminou o jogo com 7 defesas. E mesmo assim o Grêmio meteu 2 gols. É para vocês verem a gravidade da situação. O Vasco não desarmou ontem. Quantos desarmes o Vasco teve no primeiro tempo? 0. Quantos desarmes o Grêmio teve? 6. Final do jogo, 18 desarmes Grêmio, 8 do Vasco. Sabe quantas vezes o Grêmio finalizou? 24. O Vasco, 5. É normal isso? Não. Não é normal. Então assim, eu só tô dando dado, tá? Eu não tô nem dando minha opinião aqui. E é só eles fato. combinam com o que aconteceu na partida, É porque lógico. às vezes você... É lógico. E combina também com o fato de o Vasco teve 60 e poucos % de posse de bola, o Grêmio 37, 63 a 37. Quem jogou mais? O Grêmio. Então assim, é necessário não só ter um choque de realidade dentro desses jogadores, que tem que acontecer, sair dessa zona de conforto, mas necessário o Fernando Diniz também ser cobrado para que ele possa encontrar soluções. Porque se ele gosta tanto de cobrar e ele é um cara que tem essa postura enérgica, o que a gente viu ontem é um time dormindo em campo. Dormindo muitas vezes e sem a competição necessária. E quando você não compete dentro do Campeonato Brasileiro, quando você não briga por cada bola, o Campeonato Brasileiro te engole. E te engole rápido. E tem que lembrar, assim, eu não penso nisso. Mas tem que lembrar, o Vasco está com 42 pontos, tá? Não se livrou ainda da zona do rebaixamento. Fica de olho. Ô, Vene Casagrande, você acha que o quanto disso é... Porque assim, a gente vê que o Diniz, quando ele é... O Cris falou aqui no meu vídeo, o Diniz é muito intenso. E quando ele vê que o negócio não tá indo do jeito que ele sonhou, ele começa a mexer. Ele dá all-in muito cedo, né? Você acha que isso pode ser um pouco nocivo? Ou às vezes até entrega uma característica para um tipo de trabalho dele? Porque ele tem isso, né? Ele sempre foi assim. Então, quando dá certo a gente elogia. E quando dá errado, nosso papel também é criticar. E coincidentemente, nessas 4 partidas, ele deu all-in em 3. Me corrija aí, Pedro, se eu estiver falando besteira. Talvez só contra o São Paulo não tenha feito isso. Ontem ele fez a mesma coisa. Ele fez algumas alterações. São Paulo ele fez também. Ele fez também. Ele tira com 12, tira o Barros e coloca Verratti e coloca o Tietchan. Ele fez nos 4 jogos que ele perdeu agora de maneira consecutiva. E não dá certo. Ele entende que, meu Deus, isso aqui não tá dando certo e começa a embaralhar. Tudo. Pega o zagueiro, tira, bota um atacante. É isso, né? É isso. Então, assim, é o estilo de trabalho dele, por onde ele passou. Foi assim no São Paulo, foi assim no Fluminense, quando ele foi campeão da Libertadores, foi assim na Seleção Brasileira e está sendo assim no Vasco da Gama. Em alguns momentos vai dar certo, em outros vai dar errado. E nas 4 vezes deu errado nos últimos 4 jogos. Eu acho que ele precisa rever também o trabalho dele. Mas eu tô na linha do Pedrosa. Não é só o Diniz culpado, não. Eu tô achando jogadores que entraram um pouco na zona de conforto, sem vontade. Parecia vibrando baixo, né? Perfeito, perfeito. Você parece achou... que a vibração é isso. tá mais... Parecia que ontem era um amistoso pro Vasco e o Grêmio jogando, sei lá, um jogo importante no Campeonato Brasileiro. Eu senti isso um pouco nos jogadores do Vasco da Gama. Então, de fato, o sinal de alerta precisa ficar ligado. Não pensando na semifinal da Copa do Brasil, que até lá realmente muita coisa pode acontecer. Mas no próprio brasileiro, tá 6 pontos do Z4. Imagina, no próximo jogo já não ganha de novo. Aí alguém vai lá, ganha e fica mais próximo, aí já começa essa pressão de novo. Então, assim, para você se preparar da melhor maneira possível para a semifinal da Copa do Brasil, é performando bem, nem sempre você vai ganhar. A gente fala isso aqui. Mas pelo menos você mostrar um bom desempenho. E o Vasco da Gama não vem mostrando bom desempenho.
Talvez contra o São Paulo tenha sido mais competitivo, mas nas outras derrotas, nas últimas 3 derrotas, sobretudo diante do Botafogo, partidas horríveis do Vasco da Gama. Então, de fato, precisa melhorar e o sinal de alerta precisa ficar ligado. Os números, eles sempre precisam ser lidos, tá, gente? Quando a gente traz dado aqui, é porque a gente está corroborando com a análise do que acontece dentro de campo. Vocês lembram que o Vasco perdia jogos, mas pelo menos ele competia? Pelo menos ele criava oportunidades, ele fazia gol, e aí às vezes perdia numa falha individual, às vezes perdia numa bobeada da defesa. Se em 4 jogos seu time fez um gol, alguma coisa está muito errada. Que era um time que tinha, inclusive tem ainda, um dos 5 melhores ataques do campeonato. Sabe o que o Vasco também tem? Uma das 5 piores defesas do campeonato. Por exemplo... Isso mostra o posicionamento do Vasco. Sobre as mudanças do Diniz. Ontem era para ele ter tirado o Coutinho. Ele não tirou. Embora o Coutinho esteja suspenso, né, pro próximo jogo, eu entendi o seguinte, vou deixar o Coutinho até o fim, pelo menos na cabeça dele, porque o Coutinho está suspenso. Só que o Coutinho acabou, entre aspas, entregando um gol pro Grêmio porque ele estava fadigado em campo. Isso aí. Cansou muito e no momento do gesto técnico, ele já estava morto. E quais outras escolhas você acha que o Diniz erradas ele fez ontem? Olha, Fernanda, eu vou falar aqui mais uma vez uma coisa que é muito clara, tá? O time titular do Vasco, de 1 a 11, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, seja o Tietchan ou seja o Hugo Moura, Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira, Coutinho e Ryan, esse time compete, esse time é bom. Esse time tem condição de chegar numa Copa do Brasil e conseguir fazer algo que possa dar alegria para o torcedor. Quando tira 1, 2, 3 peças, principalmente do sistema defensivo, o Vasco volta a ser a água do primeiro turno. Isso fica muito claro. Eu já falei aqui do Hugo Moura diversas vezes, mas já não é mais culpa dele. Ele não é zagueiro. Ele não tem cacuete para jogar de zagueiro. O Carlos Vinícius girou em cima dele como se ele fosse uma criança. Ele nem encosta no Carlos Vinícius para tirar ele da jogada. Então, assim, isso fica muito claro. Mais uma vez ontem, aí o Lucas Piton passou mal. Entra o Vitor Luiz, muito abaixo, é uma diferença muito grande de nível. O Pumita, que eu sempre falo aqui, ele é até um jogador mediano, um bom jogador, mas é muita diferença do Paulo Henrique, não é pouca não. E hoje o Verratti, infelizmente, não contribui. O Verratti não consegue ajudar o Vasco. O Carlos Andrés Gomes hoje, quando ele atua e coloca o Ryan de centroavante, o Vasco é um time muito mais móvel. Então perdeu força, perdeu qualidade, mas perdeu também atenção, perdeu nível de competitividade. E é por isso que eu estou usando a palavra regrediu, e regrediu muito. E é impressionante isso, né? Esses polos que o Vasco vive, e não é de hoje não é só do Diniz não, mas dessa vez ficou um polo muito específico. Venceu 4 e agora perdeu 4, o Venê. Porque foi de uma maneira extremamente proporcional, tanto pro positivo quanto pro negativo. E a gente brincava aqui, o Vasco é o time do momento, e de fato estava fazendo bons jogos. Só que nessas últimas 4 partidas, que foram 4 derrotas, o Vasco jogou muito mal. E eu gostaria de chamar a atenção, infelizmente, de ponto negativo no time do Vasco ontem, foi a atuação do Tietchan. Ontem o Tietchan estava fora de rotação total. Novamente, ele vem fazendo partidas abaixo. E eu falo isso porque eu sei que ele pode mostrar muito mais. Então eu não vejo mais assim justificativa para o Diniz manter o Tietchan no time titular na ausência de um outro jogador. Poderia botar o Thiago Mendes, algo que a gente debateu aqui ontem. Porque é a chance de você ver se o Thiago Mendes pode te ajudar para a próxima temporada ou não. Quando que você vai ver? Numa semifinal de Copa do Brasil? Já quero a sua opinião sobre isso, eu vou ler aspas dele aqui e aí eu quero que você fale sobre isso. Pedrosa, o Tietchan falou no final da partida, abre aspas para o Tietchan, a gente veio de uma sequência muito boa, infelizmente ela foi quebrada. Difícil, um momento difícil e a gente tem que ser consciente também, ter humildade, trabalhar, ficar quietinho, foi o que levou a gente à sequência de vitórias, sequência invicta. E é isso que vai fazer a gente melhorar e encontrar o caminho da vitória. Ô, Pedrosa, e a sua opinião sobre essa situação? Cara, a gente debateu isso muito essa semana aqui, né? Porque você trouxe a informação que o Thiago havia treinado muito bem durante a semana. Exato. Mas a gente entendia que provavelmente o Diniz ia fazer a manutenção do Tietchan por um jeito que a gente já sabe que o Diniz tem, até para não perder nenhum jogador, né? E uma coisa que eu falei ontem por que eu colocaria o Thiago Mendes? Eu preciso saber se eu posso contar com esse jogador. E o ponto é o seguinte, até o momento, e ontem ele entrou também dentro da partida, não me parece que eu posso contar com esse jogador. Qual é a resolução dessa situação? Com o Thiago, e hoje o Vasco não tem um segundo volante confiável. E aí, como é que faz? Se você já entendeu que o cara que é o substituto já entrou e não entrou bem, mas e o será titular que dá pra não dizer fez... isso? Porque o contexto, assim, que ele entrou na partida mas ontem... Mas ele não entrou bem, muito... Vini. Ele errou um passe de 3 metros, assim, concordo. Uma coisa boba, cara. Boba mesmo. E os outros jogos que ele entrou também não entrou bem. Talvez a gente poderia ter uma oportunidade de ver ele como titular. É isso, pô.
Porque aí a dinâmica da partida é outra. E a gente sabe muito Tá. bem no futebol que tem alguns jogadores que eles são melhores começando. Sim, Eles sim. precisam de um tempo pra rodar e pra ficar à vontade. Como tem uns jogadores também que eles são espetaculares entrando, né, ô É. Pedrosa? Não, com certeza. A questão do Tietê é que depois da última lesão que ele teve, cara, assim, complicado demais, porque é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, se a gente cobra é porque o jogador tem qualidade, mas ele não tem conseguido ter força. E quando a gente está falando de uma posição de segundo volante, esse segundo volante ele tem que ser um motorzinho. Ele tem que ser o que o Hércules é pro Fluminense. Ele tem que ser o que o Martinelli às vezes é pro Fluminense. E o que o Tietê foi no início todo Exato. do Diniz, porque a gente trouxe aqui várias vezes que o Tietê e o Ryan É. eram os principais jogadores nessa era Diniz, Exato. né? Até o momento da lesão dele, ele era um dos principais jogadores. Ele era o cara que mais estava conseguindo assimilar o jogo do Diniz. Depois ele caiu muito de rendimento e hoje não tem como falar que ele tem nível para ser titular do Vasco. Ele não tá jogando futebol para isso. Para um Não tá. próximo jogo, quem você escolheria na vaga? O meu time seria, sem o Coutinho, né? Suspenso. O meu time seria Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e o Lucas Piton. Barros, colocaria o Hugo Moura no meio, porque esse jogo é fora de casa contra o Bahia, então tem que ter um pouco mais de pegada. E aí lá na frente eu colocaria Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira, Ryan e GB. Eu começaria com GB. Você começaria com Começaria o GB? com o GB. Verratti no banco. O momento dele não é bom, Fernanda. Ontem ele perdeu um gol que poderia ter sido gol de empate do Vasco, inclusive. Uma jogada do Ryan, que o Ryan corta pra dentro, cruza a bola na cabeça dele. E ele nem perde esse gol. Ele não né? perde nunca, não perde nunca. A fase é tão ruim, quando a fase é ruim é complicado mesmo. Porque ele perdeu um gol que poderia ser o gol do empate. E com ele em campo, o Vasco perde muito aquela marcação sob pressão, muito. Mas o que acontece? Perde isso, mas ganha na efetividade. Sim. Só que Coisa quando que a não fase tá não é certo. boa, É e isso é aí. natural. Ele não deixou de saber jogar, gente. Isso. Mas todo jogador vive isso. Isso é super natural. É uma fase que a manteiga cai pro chão quando cai o pão da mão. Complicado. Põe aqui a tabela. Tá aí, rodada foi boa pro Flamengo, hein, Vene? Perdeu, mas deu sorte ali, que o Palmeiras empatou com Vitória jogando no Allianz, né? O Cruzeiro joga hoje, né? O Cruzeiro joga hoje. Juventude. E se vencer, inclusive, Juventude lá, fica muito próximo do Palmeiras. Mas por que eu acho que a rodada foi boa? É antagônico falar isso, porque o Flamengo perdeu e o Palmeiras empatou. Porque o resultado do Palmeiras, embora tenha sido empate do Flamengo, uma derrota, foi muito pior, num ponto de vista, assim, da rodada. Porque o Palmeiras pegou um dos times que está brigando lá embaixo na tabela, dentro de casa. Vocês viram o jogo? Sim. Eu vi o jogo. Olha o Palmeiras, né? Palmeiras jogou mal o também. goleiro O Vitória agarrou muito, é né? muito. Mas o Palmeiras E o jogou mal. Jair jogou Ventura mal. foi pra segurar o ferrolho, né? O E Palmeiras conseguiu. jogou mal, o Palmeiras jogou mal. Então, assim, no fim das contas, a rodada acabou sendo boa pro Flamengo, porque o Flamengo ficou 2 pontos na frente do Palmeiras, faltando 4 rodadas. Claro que o sentimento é de frustração, porque se o Flamengo tivesse vencido, ficaria 5 pontos na frente do Palmeiras, praticamente chegaria para a final da Libertadores na vantagem, na liderança, o que daria mais tranquilidade para disputar a final da Libertadores. Mas mesmo com a derrota, a rodada foi boa, mas repito, a preocupação do Flamengo não é a rodada. A preocupação do torcedor do Flamengo é o desempenho do time nos últimos jogos. E isso precisa melhorar. E você, Pedrosa? Tava falando que você tava só na primeira página, olha onde é que tu foi parar. Agora vai ter que ganhar do Bahia fora de casa, o que é muito difícil porque o Bahia é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. A situação do Vasco virou situação de banho-maria. Eu brinquei com a Isabelle aqui sobre o Corinthians, é a mesma coisa. Pode ver ali até, ó. A aqui mesma o Corinthians- pontuação. O Corinthians joga hoje ainda contra o São Joga hoje Paulo. contra o São Paulo, Cara, é isso, assim, é um senso de urgência zero. É como se eles tivessem realmente cagado pro Campeonato Brasileiro e isso é muito ruim. Não é por conta da pontuação, eu não acho que o Vasco vai cair, eu acho que não tem chance nenhuma. Vai empatar um jogo aqui, vai empatar um jogo ali, vai ganhar um jogo ali, vai seguir a vida. É desempenho e o desempenho do Vasco é muito ruim.